Bem, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre funções exponenciais. Então, a gente vai dizer que uma função f com domínio em R e contradomínio R, tá? É uma função exponencial se existirem constantes C e A reais, com a restrição que o A seja positivo, de modo que a f seja dada dessa forma, tá? Seja para cada x ou para todo x, f de x é c, essa constante c, vezes a elevado a x. Então a primeira coisa que a gente nota é que se o a for igual a 1, aqui na expressão que define a f, então a f de x vai ser uma constante c, tá? E nesse caso, então, o gráfico da f vai ser a reta y igual a c, ou seja, uma reta paralela ao eixo x. Por outro lado, se a gente tiver que o a é estritamente maior que 1, então a f vai ser uma função crescente. E nesse caso, a gente vai dizer então que a f tem um crescimento exponencial. Tá? Por outro lado, se a base a estiver entre 0 e 1, então a f vai ser uma função decrescente. E nesse caso, então, a gente vai dizer que a f tem decrescimento ou decaimento exponencial, tá? Bem, a questão é, por que a gente pega apenas A maior que zero? Poderia se pegar A menor que zero? Poderia, só que aí o domínio da função f já não seria mais todo o conjunto dos reais, como a gente pegou aqui em cima, olha. Tá? Porque, por exemplo, olha, se você pegar A igual a menos 1, tá? Então, quando você fizer x igual a meio, tá? A elevado a x, A elevado a meio, isso seria raiz quadrada do A. Mas se o A for menos 1, então essa raiz não estaria bem definida, né? Aqui no conjunto dos números reais. Precisaríamos estar, por exemplo, no conjunto dos números complexos para poder definir essa raiz. Como a gente só vai estar trabalhando aqui com funções de variável real com valores reais, então não se define raízes quadradas de números negativos. Tá? Então, por essa razão, é que a gente evita definir, utilizar funções exponenciais com base negativa, tá? Porque você perde a propriedade de a função estar definida em todos os números reais. Você teria que fazer restrição de domínio. Tá? Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu coloquei aqui algumas situações com a base A estritamente maior que 1, ok? Então, alguns exemplos de funções exponenciais, tá? Então, aqui a f de x com base 1,5, 3 meios, né? Elevado a x, a g de x como sendo 2 elevado a x, h de x como sendo 3 elevado a x, j de x como sendo 5 elevado a x. Então, o que a gente nota aqui? Olha, aqui em laranja eu tenho o gráfico da f de x, tá? Em verde eu tenho o gráfico da g, que é 2 elevado a x. Veja, a f é 3 meios elevado a x. A g de x é 2 elevado a x. A h de x é 3 elevado a x. A j de x é 5 elevado a x. Tá? A gente observa aqui, olha, se você pegar, sei lá, um x por aqui, mais ou menos, ó, tá? Então, olha aqui, aqui estaria a altura f de x. Aqui estaria a altura g de x. Mais ou menos por aqui estaria a altura h de x. E mais aqui em cima, olha, está a altura j de x. Tudo para o mesmo x. Percebam, então, que a função j de x, para x maior que zero, tá? Ela vai ser a maior delas, né? A maior dessas quatro. Por outro lado, quando a gente pega aqui x negativo, a gente observa que acontece o contrário, olha. Né? Quando a base é 5 e o x é negativo, ele é o menor desses quatro valores, né? A situação se inverte completamente, né? Então aqui em verde eu tenho a reta y igual a 1, e o que acontece? Todas essas funções exponenciais em x igual a 0 valem 1. Tá? Então por isso que todos os gráficos vão passar aqui por esse ponto, que é o ponto 0, 1. Bom, outro exemplo que eu coloquei aqui contém agora funções exponenciais, porém com base entre 0 e 1. Então eu peguei aqui, por exemplo, olha, f de x igual a 0,7x, tá?
g de x igual a meio elevado a x, h de x como sendo 1/3 elevado a x e j de x como sendo 1/5 elevado a x. Então, o que a gente observa agora? A gente observa, olha, que quanto mais próximo do 1, menor é o valor que a função assume, né? Se você pegar aqui, por exemplo, acho que é aqui mais ou menos, tá? Se você tomar um x aqui, olha, aqui está a altura f de x, aqui está a altura g de x, aqui está a altura h de x. Digamos que aqui em cima, mais ou menos por aqui, vai estar a altura j de x, né? Então aqui para x negativos, tá? A f é a menor, a g é a segunda menor, a h a terceira menor e a j é a maior das quatro, né? Por outro lado, quando você olha aqui para x maior que zero, né? A coisa se inverte, olha, tá? Aqui está a altura j de x, mais ou menos por aqui está a altura h de x, aqui está a altura g de x, aqui está a altura f de x. E todas elas, nesse caso, o que acontece? Conforme você vai aumentando o x aqui, esses gráficos vão ficando cada vez mais próximos do eixo x, né? Chega uma hora aqui, olha, que já não dá mais para distinguir o que é o eixo x do gráfico dessas funções, né? Mas esses gráficos nunca tocam o eixo x, tá? Esses números, tanto o número f de x, quanto g de x, quanto h de x e j de x, podem ficar muito pequenininhos, mas nunca são zero, ok? Bom, então uma observação importante é essa daqui, que às vezes, em vez de trabalhar com a base A, a gente transforma essa base A, tá, em algo que depende da base E, do número de Euler E. Tá? E por que isso é possível? Isso é possível por quê? Porque a função exponencial de x, ou seja, e elevado a x, essa g aqui, olha, tá? Se você fizer a restrição do contradomínio ao conjunto zero mais infinito, essa g passa a ser sobrejetiva, tá? Então, o que isso significa? Isso significa que qualquer número aqui de zero a mais infinito, tá, é sempre imagem de alguém dessa g. Ou seja, dado qualquer número a nesse intervalo aqui, zero mais infinito, sempre existe um x lá no domínio da g, aqui, tá? Tal que a g desse x é o número que você tomou aqui no intervalo zero mais infinito. Dito de outra maneira, se você pegar um a maior que zero, então vai existir um único k maior que zero, de modo que o a é a exponencial de base e elevado a k, tá? Então, fazendo isso, olha, a gente obtém uma forma distinta de expressar a mesma função f. Então, a f pode ser escrita como sendo a elevado a x, mas se eu uso o fato que o a é exponencial e elevado a k, né? Isso vai ser elevado a k elevado a x. E aí multiplico as potências aqui, isso me dá então a exponencial e elevado a k vezes x, tá? Em seguida, então, eu finalizo com um exemplo aqui, um exercício, onde a gente aplica a função exponencial para resolver um probleminha de juros compostos, tá? Então, imagina que você tem uma aplicação financeira que paga rendimentos de 0,5% ao mês sobre o capital investido, ou seja, 0,5%, tá? Por mês. Então, a pergunta é, se você investir, digamos, R$100 nessa aplicação, qual será o valor total da aplicação depois de 3 meses? E depois, em quantos meses o valor total da aplicação terá duplicado, né? Ou seja, será de R$200, tá? Então, vamos ver como é que a gente resolveria isso? Olha só, para resolver o item A, o que a gente nota aqui? Olha, bom, primeira coisa que vamos chamar de CN, tá? O valor total da aplicação após N meses, tá? Então, se o N for zero, seria o C0, significa 0 meses de aplicação, ou seja, ainda não ocorreu um mês do dinheiro aplicado, né? Se o N for 1, significa um mês de aplicação, e assim por diante. Então, veja, o primeiro mês aqui, o total
que você vai ter na aplicação ao final do primeiro mês vai ser o quê? Bom, vai ser o que você já tinha, né, os R$ 100, mais 5% dos, perdão, 0,5% dos R$ 100, tá? Bom, aí fazendo as continhas, 0,5%, isso é 0,5 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,005, tá? E aí, então, você pode colocar o 100 aqui, olha, em evidência. Isso vai ser, então, 100 vezes 1 mais 0,005. Então, ao final do primeiro mês, você vai ter esse valor, R$ 100 multiplicado por este fator, 1,005. Bom, no segundo mês, ao final do segundo mês, tá, você vai ter o capital C2. Como é que vai ser o C2? Ora, vai ser o capital que você tinha no mês anterior, o C1, tá, mais 0,5% desse capital C1, ok? E fazendo as continhas, então, a gente nota que o capital C2 vai ser, então, 100 vezes 1,005 ao quadrado, tá? Por sua vez, no terceiro mês, a gente repete o raciocínio, né? Ou seja, o capital que você vai ter no terceiro mês vai ser o que você tinha no C2 no segundo mês, mais 0,5% do que você tinha nesse mesmo segundo mês, né? E fazendo as continhas aqui, você observa então que o resultado vai ser 100 vezes 1,05 agora ao cubo, tá? Isso dá aproximadamente R$ 101,51, tá? Aqui na verdade vai dar 5,509 alguma coisa, então já arredondamos aqui para 51 centavos, ok? Então esse vai ser o valor aproximado que a aplicação vai te render, né, após 3 meses de aplicação, tá? Então veja, no caso seguinte, no item seguinte, está pedindo a quantidade de meses que você precisa, tá? Aqui, deixar o capital investido para chegar nos R$ 200. Então, o que acontece aqui? Ó, se a gente volta aqui no primeiro item, olha, observa que o capital ao final do primeiro mês, o capital C1, era 100 vezes 1,005, bota assim, olha, elevado a 1. O C2, tá? Era 100 vezes 1,005 elevado a 2. O C3 era 100 vezes 1,005 elevado a 3. Então, se você prova por indução, tá? Matemática, você vai concluir que ao final do enésimo mês, o capital vai ser 100 vezes 1,005 elevado a n, tá? Então a gente precisa descobrir qual é o n, tá? Ou seja, qual é a quantidade de meses, de modo que este número aqui, o Cn, resulte ser 200 reais, tá? Muito bem. O que a gente faz agora? A gente observa aqui, se vocês observarem nas calculadoras, nos computadores e tal, normalmente as exponenciais são dadas sempre na base e, tá? Então, por essa razão, em vez de trabalhar com essa base aqui, 1,005, que é um pouquinho maior que 1, né, a gente vai transformar essa base para a base E. Tá? Então, aqui, se você faz as continhas, você vai descobrir que o expoente K, de modo que E elevado a K dá 1,005, o expoente K tem que ser esse número aqui, olha, 0,005, tá? Aproximadamente isso porque dá um número irracional, tá? Para efeito de contas aqui é mais do que suficiente essa aproximação. E a outra coisa também é que a função logaritmo natural, o ln de x, é a função inversa da função exponencial de x, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente precisa aqui para poder, então, determinar o n, olha. Então, veja aqui, eu quero resolver Cn igual a 200. Ou seja, aqui eu tenho o Cn, tá? Isso tem que ser igual a 200. Se eu simplificar aqui o 100, tá? Com esse 200 aqui, vai ficar 1,005 elevado a n. Isso tem que ser igual a 2. Ou ainda, se eu substituo, né, essa base aqui, 1,005
tá? Por essa exponencial aqui, de base E, ok? Isso é a mesma coisa que exponencial de 0,005, tudo isso elevado a n, tem que ser igual a 2, ou ainda exponencial de n vezes 0,005 tem que ser igual a 2, né? Então, se eu chego aqui e aplico o ln dos dois lados, aqui eu vou ter o ln com a função exponencial, tá? Me dá a função identidade, ok? Porque uma é inversa da outra. E do lado de cá vai ficar só o ln de 2. Então, a função identidade aqui vai me dar o n vezes 0,005. Isso tem que ser igual ao ln de 2. E, portanto, já que eu quero saber quem é o n, eu isolo o n. O n vai ser, então, ln de 2 sobre 0,005. Se a gente fizer as contas numa calculadora, a gente vai ver que esse número é algo desse tipo assim, olha, 138,629 mais alguma coisa. Como aqui o número n é o número de meses, não dá para você falar em 138,62 meses, né? Então, como tem que ser inteiro, né, a gente arredonda aqui para o seguinte, para 139. Isso significa o quê? Que com certeza após 139 meses, tá? O valor que você terá investido será então de R$ 200, ou seja, a aplicação terá dobrado de valor, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse assunto, tá? E ficamos por aqui.